Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Tudo e Coding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão, nos negócios e também na liderança. Comigo Marcos Castro, com o Pedro Guerra também, aqui também ambos coordenadores da pós-graduação em inteligência artificial no marketing do IPAM, Porto e Lisboa, e quem sabe noutros locais em breve também. E temos hoje connosco um convidado muito especial, que é o Pedro Gomes Mota, diretor do Data Office do grupo Brisa. É a primeira vez também no podcast e vocês sabem que tentamos sempre trazer temas diferentes, de indústrias diferentes e trazer pessoas que são fazedoras desta tecnologia e da sua aplicação em diferentes indústrias. Nós hoje temos com o Pedro Gomes Mota explorar como é que a Brisa, no fundo, está a transformar a mobilidade em Portugal, através da aplicação muito prática da inteligência artificial, desde a otimização de operações rodoviárias até à personalização da experiência do utilizador e reforço de segurança nas estradas. Portanto, temos aqui um conjunto de tópicos e uma conversa muito interessante aqui nos próximos minutos. Portanto, Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast e se calhar lançando já então aqui esta primeira questão, obviamente se calhar pedindo para te apresentares, mas se calhar pedir-te aqui que nos possas enquadrar um bocadinho qual é que no fundo tem sido o papel desta área de dados, não é? Portanto, este Data Office, dentro da Brisa nos últimos anos, ou seja, o que é que mudou estruturalmente com a tua entrada e como é que no fundo esta tecnologia, como é que a IA no fundo entra no vosso roadmap? Bem, olá aos dois, obrigado, e olá a todos que me estão a ouvir. É um prazer estar aqui convosco e acho que vai muito ao encontro daquilo que é o objetivo do Data Office da Brisa, que é dar-se a conhecer e também perceber como é que pode contribuir para este ecossistema, que é um ecossistema cada vez mais aberto e de troca de informação, de partilha de experiências. Do ponto de vista da pergunta que me estavas a fazer, o Data Office começou há pouco menos de 2 anos, portanto, com a minha chegada foi criada esta estrutura, que começou com um driver muito forte de Data Governance, porque era uma das dinâmicas que nós achávamos que era relevante criar na organização, que faz uso dos dados já há algum tempo, portanto não é uma coisa nova a utilização de data, inclusive a da inteligência artificial também já lá vamos chegar, mas também não é uma coisa nova no grupo. E com a chegada desta equipa, deste Data Office que foi sendo criado ao longo do último ano e meio, nós conseguimos robustecer aquilo que era o objetivo de ter os dados como um asset muito valioso para a organização, cada vez mais usado, cada vez mais explorado, com um mindset que acompanhasse este desejo de usar os dados para todas as nossas funções. Só para dar um pouco de enquadramento sobre o que é o Grupo Brisa, porque muitas vezes estamos a associar Brisa única e exclusivamente às autoestradas, e acho que é importante esclarecer essa parte. Sim, as autoestradas são uma parte fundamental da história da Brisa, portanto, começámos com as construções das autoestradas e depois o caminho de concessão que hoje toda a gente conhece, mas o ecossistema cresceu muito mais e neste momento continua a crescer, tem uma missão muito interessante que hoje é a razão de estarmos a atrair também muito talento, que é esta missão de expandir os serviços que existem, mas também de internacionalizar muitos deles. O que é o Grupo Brisa então? O Grupo Brisa, além da Brisa Autoestradas, onde estão todas as componentes da autoestrada, com coisas como a assistência rodoviária, o controle operacional, e outros pontos como a parte mais ligada à construção, aos laboratórios, etc., que podemos depois falar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Temos também a Via Verde, que é muito conhecida pela componente de inovação, pela componente de disrupção e pela marca que tem sido cada vez mais rejuvenescida ao longo dos anos, e é um dos nossos assets mais poderosos neste tema da mobilidade. É possível que já tenham lido e ouvido muitas coisas nesse sentido, porque é um ponto de investimento e é um asset valiosíssimo para o nosso caminho futuro. Depois temos as concessões também de áreas de serviço que mais recentemente as pessoas começaram a ouvir com o nome Colibri. E, portanto, nas áreas de serviço das concessões rodoviárias criámos essa marca e essa qualidade adicional naquilo que agora chamamos de áreas de conforto, exatamente para distinguir para aquilo que nós dizemos que são as melhores áreas de conforto do mundo. E depois temos mais 2 empresas, uma também com B2C, portanto com um foco muito grande no serviço ao cliente e que muitas vezes
é sinónimo daquilo que faz, que é a inspeção automóvel, que é a Control Auto. É um player super relevante e que neste momento já é um grupo Control Auto, porque se expandiu para a Espanha com duas frentes em grande desenvolvimento e que até nos trouxeram novas dimensões de negócio, especificamente saúde e segurança no trabalho, através da Prevent Control, que é uma das empresas agora do Grupo Brisa e do Grupo Control Auto, primeiro que tudo. E finalmente a A2B, que é o nosso braço tecnológico, onde desenvolvemos não só hardware para as praças de portagem e outras componentes de roadside, mas também software que está disponível não só aqui na Brisa, naquilo que é o Grupo Brisa, portanto, sobretudo via verde e nas autoestradas, mas depois em clientes nos Estados Unidos e clientes agora também na Europa. E esse é o caminho do grupo, é continuar a crescer estas frentes, e para nós, a equipa de dados, e que tem também a componente da analítica, inteligência artificial, tem sido uma jornada espetacular, porque cada vez mais há a percepção do que é possível fazer com estas tecnologias e cada vez mais nós conseguimos suportar estas business units nos seus roadmaps, nos seus casos de uso e na entrega de valor através dos dados. Top, ou seja, Pedro, e ainda bem que deste esse enquadramento, que eu acho que se calhar quem nos estava a ouvir não tinha, se calhar, ideia do scope, no fundo, da atuação do próprio grupo. Então, se calhar, imagina, e focando então neste ponto dos dados, como é que uma empresa, com muito daquilo que tem, está associado, por exemplo, até a infraestruturas físicas, por exemplo, como é que então a Brisa se transforma num player que é cada vez mais digital, mais inteligente, ou seja, que desafios é que, no fundo, esta transição tem trazido? É um ótimo ponto. Esse é um dos pontos que me atraiu a vir para um ecossistema, para um setor completamente diferente do que eu tinha feito no passado. Estive ligado à banca, estive ligado ao retail nos meus anos de consultoria, também estive ligado à Astelco. E o retail tem a sua componente física, obviamente, mas aqui entramos numa componente física com uma dimensão completamente diferente e com esta dispersão toda que é muito curiosa e muito atrativa de vários setores de negócio, todos debaixo do mesmo chapéu, que é o Grupo Brisa. O processo de digitalização é avassalador, porque nós temos de digitalizar coisas como a infraestrutura que está montada, como é que essa infraestrutura é afetada por exemplo, mudanças de temperatura ou por pluviosidade. Portanto, entramos numa dinâmica onde o IoT é importante, onde as CCTVs, por exemplo, ligadas a esse IoT são super relevantes, por exemplo, para todo o trabalho que se faz de coordenação operacional e de acompanhamento e de suporte e de assistência rodoviária. E depois podemos ir para outras dinâmicas, como o caso das inspeções, onde também há imensas coisas que podem ser feitas do ponto de vista físico para captura de informação, as lojas de food and beverage dentro das colibris, onde o movimento das pessoas e os produtos que selecionam, todo esse fluxo também é importante capturar, e isso torna o processo muito mais físico, lá está, com mais complexidade de digitalização, mas também super interessante, porque os dados fluem de quase todas as atividades que nós fazemos e de todos os pontos dessa atividade, e isso é de uma riqueza espetacular, e portanto quem gosta de dados e quem gosta de inteligência artificial tem aqui um playground gigante, com imensa responsabilidade, obviamente, porque muitas dessas atividades têm a vida humana em jogo, portanto temos sempre este trade-off de digitalizar com responsabilidade e cada vez mais com o foco em aumentar a segurança das pessoas, mas também suportar o negócio. Pedro, é interessante porque estamos a falar agora na questão da digitalização e há sempre esta questão, como é que nós encaixamos aqui a inteligência artificial, e eu gostava de perceber a tua opinião. Tu achas que a inteligência artificial está incluída no processo de digitalização? É mais uma variável? Achas que é uma coisa que nós estamos a perceber que é paralela porque, sei lá, tem uma forma de acelerador, ou é mesmo algo completamente paralelo? Claro que a digitalização será sempre algo absolutamente necessário para depois podermos trabalhar o resto, neste caso, a inteligência artificial. Mas como é que tu relacionas esta coisa? Relacionas como mais um patamar ou como uma coisa mesmo paralela que tem a sua, digamos, individualidade e independência? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Isto parece aquela resposta típica de consultor, mas vai muito no sentido de trabalhar
a dinâmica individual dessa disciplina. Eu acho que é uma disciplina per si que tem de ter a atenção que outras disciplinas como Data, como automação, etc., o IoT, que há pouco falávamos, tem de receber. Portanto, tem que haver uma especialização e tem de haver toda a construção de fundações, e essa é a nossa perspectiva em relação à inteligência artificial no grupo, construir fundações, quer seja ao nível do governance, quer seja ao nível da adoção e da literacia que as pessoas têm de ter, quer seja depois, por exemplo, na componente de arquitetura, de tecnologia, que requer que haja uma estratégia concertada, portanto, que não seja uma adoção pontual e em diferentes direções, sem que haja aqui uma sinergia, sem que haja uma economia de escala, porque numa organização com a nossa dimensão é importante que isso aconteça. Mas, por outro lado, há esta dinâmica de o que vai coordenar a adoção da inteligência artificial vai ser a necessidade de negócio, ou deverá ser a necessidade de negócio. E perdoem-me em inglês, mas o AI for the AI sake não é o caminho, ou não, pelo menos pessoalmente não me parece o caminho. Acho que é interessante e numa fase inicial o criar do hype e o criar de alguma ansiedade para que as pessoas persigam esta necessidade, a chamada ansiedade de sobrevivência, é importante. Eu acho que não é o caminho para chegar depois ao ponto em que ela faz diferença. E aquilo que temos ouvido e temos discutido também em alguns fóruns onde estão, quer internos, quer depois, onde nós estamos incluídos como parceiros e como interessados, o que temos ouvido e o que temos partilhado também da nossa perspectiva e daquilo que tem sido feito é que quando não há um problema para resolver, vamos acabar com uma solução que depois não tem grande aplicabilidade. E aí eu acho que não há grande novidade, e acho que pode parecer contraditório, mas não há grande novidade em relação àquilo que já aconteceu na digitalização nos espaços anteriores, porque, passando uma mensagem que eu vi no outro dia que achei muito interessante, que a maioria dos projetos estão a começar a refletir-se numa framework que é o 70-20-10, não a 70-20-10 que se usa em informação e desenvolvimento pessoal, mas um 70-20-10 aplicado especificamente a este caso, que é 10% do problema que se está a resolver vai ser AI, e vão ser as tecnologias da AI, conhecer modelos, conhecer LLMs, etc. 20% vão ser outras tecnologias, e portanto, com uma expressão maior, tecnologias base que deviam existir, e refiro-me, por exemplo, a haver uma infraestrutura cloud, a haver uma infraestrutura on-premise, se for o caso, a haver, por exemplo, integração exposta com microserviços e APIs, e outras tecnologias que vão fazer parte daqui do ecossistema da resolução do problema. E depois, dos outros 70, estamos a falar de pessoas e processos. E esta é a história de todas as transformações digitais que têm havido nas empresas ao longo dos últimos anos. Que quando se focam nos primeiros 30%, ou às vezes só nos 10% da novidade, da tecnologia nova, estão a descurar toda uma estrutura que é essencial e que tem que existir. E aquilo que estamos a reparar, e é muito curioso, é que as empresas que têm vindo a estar na crista da onda nas tecnologias anteriores, e portanto com uma base histórica de transformação e de inquietude na componente digital, hoje estão a chegar à inteligência artificial com muito mais facilidade e a torná-la parte dos processos, como dizias há pouco, Pedro, de forma muito, muito transparente. Ou seja, é uma ferramenta que é disruptiva, que inclusive vai reconstruir processos, porque às vezes temos a tendência de colocar uma nova ferramenta, uma nova tecnologia no meio de um processo já existente, e isso é a tal história dos 70%, que é, às vezes temos que destruir o processo e temos que reconstruí-lo com outras pessoas, com outros rolos, com outras funções, embora o objetivo do processo possa manter-se, mas se não houver este mindset e se não houver estas fundações, a dor é muito grande. E de alguma forma isto também vai acontecer com as pessoas numa ótica quase de pobreza digital, que é quem não, ao longo dos anos, acompanhou toda a evolução de primeiro os computadores, depois a internet, depois a componente dos dados, etc., até à inteligência artificial, agora tem um gap muito grande para suprimir, e quando tenta pôr estas competências, começam-lhe a faltar outras. Portanto, isso é a minha perspectiva, é se não houver boas fundações e se não houver alguma paciência, estas tecnologias não vão surtir efeito. Agora, depois temos o reverso da medalha, também não podemos estar parados, e portanto nós temos aqui, e essa é a abordagem que temos em Data e também vamos ter em inteligência artificial, há uma layer que é de quick and dirty, que são projetos, iniciativas em que nós entregamos valor com o que estiver à nossa disposição, sempre pensando que não vamos destruir ou
partir para um caminho diferente daquele que é o caminho fundacional. Portanto, tem que haver os dois mundos, tem que haver uma visão a longo prazo, tem que haver um conjunto de iniciativas que se vão construindo para planear o caminho e começar a pôr esse caminho em curso, mas depois temos que ir entregando algum valor ao lado, sem destruir o caminho paralelo que estamos a construir, que um dia vai convergir mais tarde ou mais cedo. É isso, nós temos falado aqui muito, eu e o Marcos, e realmente nós revemos muito nisso, quer dizer, que isto é muito mais uma questão de disrupção do ser humano, da humanidade, do mindset, se quisermos chamar, do que propriamente tecnológico, e aquilo que tu disseste é muito curioso, realmente, que as empresas que tradicionalmente estão mais preparadas para acompanhar as diversas rupturas também vão ser estas, porque é uma questão de mindset. Nós até costumamos comentar que isto é uma questão que tem que fazer parte da cultura da organização, mais do que já uma coisa agora já pessoal. Eu defendo, por exemplo, que estes processos de inteligência artificial devem estar mais, pelo menos nas maiores empresas, nos recursos humanos que nas tecnologias, porque senão a tecnologia não é tecnologia, os próprios decisores da organização vão olhar para aqui como um problema tecnológico, quando realmente a maior parte das vezes, ou antes, e este não é agravado por tudo aquilo que nós sabemos, vai ser um problema essencialmente do ser humano, quer profissional, quer pessoal, porque também é uma coisa que se está a diluir, digamos, esta diferença entre o pessoal e o profissional. Isto agora é mais uma reflexão, não tem a ver com isto, mas é uma coisa que ainda hoje de manhã vinha a pensar, à vinda para cá, que é a China agora neste outono vai arrancar com a IA para os miúdos a partir de 6 anos, não é? Nós estamos aqui preocupados com os telemóveis, não é? Então, com os telemóveis, eles são preocupados e vão começar aí. Eu li hoje, digamos, uma abordagem do programa chinês. Eles vão começar precisamente pela ética e pelo pensamento crítico. Portanto, é o primeiro objetivo deles. E nós sabemos que eles pensam muito no médio e longo prazo, não é? Nós estamos realmente preocupados com coisas. Eu não digo que não haja, digamos, algumas características mais nocivas na utilização do telemóvel, mas faz-me lembrar, que não é bem da vossa área, mas faz-me lembrar da bitola europeia dos comboios, quer dizer, ninguém tem já a nossa bitola, mas nós tecnologicamente continuamos com aquilo e mete-me um bocado de confusão. Mas diretamente aqui, a pergunta que eu te fazia é esta questão, porque esta questão entre os dados e a privacidade, não é? Porque tu tocaste isto e houve aqui há uns tempos atrás, não sei se te recordaste seguramente, que até se dizia cuidado porque quem tiver via verde pode estar a controlar a velocidade média se tu fizeste excesso de velocidade ou não um determinado tipo de viagem. E eu pegando nesse exemplo, que sabemos que não era verdade, não é isso que está em causa, mas preocupa-te, Pedro, esta questão entre as pessoas, digamos, saberem que, ok, os dados são delas, têm a sua privacidade, mas se quiserem também uma melhor qualidade, digamos, de transportes, de serviços, etc., que também vão ter que fornecer os seus dados. Isto é uma coisa que vos preocupa? Sim, é um tema que está sempre em cima da mesa. Nós temos muita atenção e muito cuidado com as temáticas das regulações. Aliás, agora mais recentemente o AI Act entrou nas vidas de toda a gente e nós já fizemos as nossas diligências e já estamos a trabalhar nesse capítulo. Como há pouco dizia, o governance é uma das fundações da temática da AI e de data e de segurança da informação, entre outras. Quando falamos de privacidade, e eu há uns tempos atrás partilhei a minha perspectiva em relação ao tema da privacidade, eu acho que é fundamental que haja regulação. Acho que é muito importante que haja alguém que, neste caso os reguladores, que olham de forma integrada, lá está, como dizias há pouco, com uma visão até de maior prazo, porque muitas vezes estamos no curto prazo pela exigência dos negócios, que olhe numa visão de maior prazo e que consiga construir uma perspectiva que salvaguarde o utilizador. Por outro lado, parece-me que um regulamento como o AI Act é muito mais maduro do ponto de vista daquilo que pretende fazer e daquilo que pretende impactar a nível social do que um RGPD. O RGPD foi uma onda, e eu vivi essa onda em vários setores, mas foi uma onda um pouco assustadora do ponto de vista daquilo que havia para fazer, daquilo que se poderia passar a fazer. E pegando no exemplo da Via Verde, o RGPD
provavelmente nunca permitiria que tal coisa fosse feita, porque existe um conceito de finalidade, e isso é espetacular, ou seja, há uma proteção por via de um mecanismo estruturado com que todos alinhamos, mas por outro lado, eu vejo, por exemplo, que o AI Act tem uma dimensão de literacia muito mais rica e muito mais preocupada do que o RGPD. O RGPD obrigou formação, o AI Act tem esta dinâmica de garantir que as pessoas vão enriquecendo, lá está, o seu portfólio digital com estas tecnologias, de forma muito natural, mas também de forma muito integrada para o seu rolo e para a sua responsabilidade. E quando nós começamos a pôr do lado do ser humano, da pessoa, a responsabilidade sobre as suas coisas, neste caso os seus dados, da mesma maneira que tem sobre o seu carro, sobre a sua casa, começamos a construir um mindset completamente diferente. E sim, eu em algumas situações sei que vou ter de ceder a minha privacidade para um serviço melhor. E em algumas outras situações até estou a ceder a minha privacidade para o bem comum, porque sei que se houver uma visão, por exemplo, integrada dos registros médicos, essa visão integrada pode-me beneficiar quando eu for ser o paciente. E, portanto, há muitos meios de fornecer informação, obviamente com a proteção do utilizador, e lá está, aqui volta ao RGPD, mas um mindset em que individualizamos toda a gente e que segregamos as pessoas e em que não há uma contribuição destes dados para um bem comum, já se percebeu que não é o caminho. E portanto, agora cada vez mais vemos outros acts e outras medidas, como por exemplo o Data Act, que fala em data sharing, que fala em altruísmo de dados, a aparecer com outra perspectiva. Começa-se a falar dos European Data Spaces, também por isto, para conseguirmos ter uma visão coordenada entre negócios, entre indivíduos, para um bem comum. E, portanto, o caminho vai passar muito por aqui, por termos algoritmia, por termos esta troca de informação, por conhecermos melhor a realidade de forma informada e de forma estruturada. Muitas vezes isto é comum a qualquer ser. Vai desde a nossa decisão individual em casa até à decisão de um decisor executivo numa empresa ou num organismo público. Nós vamos muito pelo achómetro. E, portanto, o achómetro cada vez mais irá diluir-se, parece-me óbvio, ou pelo menos começará a perceber-se que quem usa uma visão com menos achómetro vai começar a ter mais sucesso, e isso depois vai criar aquilo que eu chamo de inveja corporativa, que é toda a gente vai querer ter uma coisa parecida, e isso vai nos tornar cada vez mais sábios no sentido da tomada de decisão e cada vez mais suportados por algo mais alinhado à realidade e não tanto àquilo que é o indivíduo, Pedro ou Marcos neste caso, que tem o seu hunch, mas que tem um hunch completamente inquinado, vamos pôr assim, pela perspectiva pessoal, pelas vivências que tem e pelo contexto que tem. E acho que isso é uma das vantagens que temos aqui pela frente. Certo. Nós, Marcos, lembra-se nesta semana falávamos, e já tivemos aqui como convidado também o Orlando Costa do N-Banks, em que realmente aquilo que o Pedro estava aqui a dizer é engraçado, que foi o que ele disse, como os dados passarem para nós, como é isso, por exemplo, muda o modelo todo do negócio do banco, do negócio financeiro em geral, e permite aparecer um Revolut, permite aparecer uma série de produtos e de concorrência que está a transformar todo o mercado financeiro, e isto tem muito a ver com esta questão do Open Banking, que é, ao fim e ao cabo, assim, de uma maneira assim um bocado rudimentar, eu sou o proprietário dos meus dados, portanto eu posso realmente aproveitá-los, exatamente como estavas a dizer, da forma que também que mais me convier, ou que socialmente seja mais responsável e tal. Muito bem. Eu acho que, só mais uma nota sobre este tema, eu acho que ainda não chegámos lá, mas é uma necessidade, e eu sinto isso no meu dia-a-dia, que é eu conseguir de alguma forma ter uma visão integrada da minha propriedade digital. Eu sei os links para os meus perfis, sei as fotos que tenho nesses perfis, mas não sei, por exemplo, toda a informação que eu tenho dispersa e por onde. E era interessante perceber onde é que eu estou, por exemplo, registado, que dados é que essas entidades têm, e da mesma forma como falamos do PSD2, que é o tema do Open Banking, e que veio revolucionar a banca nesse sentido de troca de informação e permitiu que um banco pudesse, ou
com o ok do cliente, pudesse aceder às contas de outro banco e o cliente ter uma visão integrada. Essas visões integradas ainda nos estão a faltar. Temos muita informação nossa dispersa, muito mais do que aquela que imaginamos, porque estamos a ser observados do ponto de vista de comportamento e daquilo que fazemos, e deveríamos tentar perceber o que é que podemos reclamar como propriedade. E é um ponto interessante. Há uns anos atrás houve umas experiências em que nós podíamos mesmo, houve umas aplicações, já não recordo o nome, em que podíamos mesmo vender os nossos dados e dizer, olha, eu vou dar a esta organização o meu tempo ou a minha atenção em troca de X, e que são estes meus dados, a minha morada, para estatísticas, ou o meu telefone para perceber comportamentos, etc. E eu acho que isso para o cidadão até pode ser interessante. Creio que a Marktest, por exemplo, estudos do também mercado, faz, era um bocadinho nessa lógica, sim. Sim. Eu recordo-me que era uma aplicação mesmo em que nós podíamos dizer, olha, eu compro este anúncio, dando estes dados e recebo um X em troca. Na altura eu tenho aquela propensão de experimentar coisas novas. Experimentei e depois vi que naturalmente a coisa foi se desvanecendo, porque acho que foi cedo demais. Acho que não há ainda aware para este tipo de estruturas, mas eu acho que aos poucos vamos cada vez mais ter. Vamos perceber a importância da informação que temos e o rastro que deixamos nos sistemas de informação. Boa, nós há bocado, queria só fazer aqui um resumo mesmo muito breve. Nós há bocado, quando falamos aqui do processo de transformação digital, nós na verdade falamos de pessoas, processo e tecnologia, não é? É sempre esta lógica integrada entre os três, não é? Portanto, as pessoas no fundo quem executa, os processos, aquilo que nos permite escalar, digamos assim, a tecnologia é aquilo com o qual nós executamos. E portanto esta tríade no fundo é dinâmica, não é? Ou seja, não é fechada e está continuamente a ser portanto, alterada, e portanto é um processo de construção mutável e dinâmico que as organizações no fundo têm de passar. Ou seja, eu acredito que neste caso a IAM, e concordo muito com isso, é mais uma destas ferramentas dentro destas tecnologias, vamos dizer assim, que nós aqui temos, e depois naturalmente, consoante a realidade organizacional, nós teremos de adaptar. E um ponto muito relevante, Pedro, que referiste há bocado, e que é algo no qual nós batemos um pouco, que é não utilizar a tecnologia só porque neste momento é hype. Nós até temos alguns casos, no outro dia, por exemplo, tive um aluno na PG que disse, alguém que trabalha num publisher nacional, na área dos mídias, e alguém lhe disse, olha, tu que estás responsável por essa área, utiliza a inteligência artificial naquilo que estás a fazer. Ele ficou assim, mas como assim? Ou seja, nós não partimos do fim, devemos partir do início, não é? Que é exatamente qual é que é o problema que nós queremos resolver para depois idearmos e definirmos muito bem uma solução. Há aqui algo, Pedro, que tu referiste há bocado, que para quem nos está a ver ouvir, e que também é uma curiosidade que nós temos e que eu tenho também, há muitos dados que aqui a Brisa recolhe. Muitos dados mesmo. Tu consegues nos dar aqui alguns desses dados que, de facto, se calhar nós nem imaginamos que a Brisa recolhe e que, de certa forma, alimentam estes modelos preditivos, ou seja, que prevêem determinados comportamentos. Porquê? Porque depois a questão que virá a seguir é, com todos estes dados que recolhem, o que é que, na verdade, vocês estão a conseguir prever? O que é que estão a conseguir otimizar na operação e, essencialmente, naturalmente, depois na experiência do cliente? Sim, há muita informação interessante que nós recolhemos, porque faz parte do nosso dia-a-dia, dos nossos eventos, das nossas estruturas, por exemplo. E há também muita informação super rica que nós recolhemos com parceiros, ou que trocamos com parceiros. Uma delas, por exemplo, é a questão do Waze, a informação do Waze, que é super rica porque é quase como um exercício de crowdsourcing, em que nós conseguimos capturar essa informação. Temos sentido que cada vez mais estas soluções vão ser possíveis de integrar. Nós vivemos também muito de um aspecto de sazonalidade e de flutuação da movimentação das pessoas ao nível dos vários negócios. Portanto, tudo o que tem a ver com eventos, tudo o que tem a ver com meteorologia, todas essas coisas começam a tornar-se cada vez mais relevantes e nós estamos a absorvê-las cada vez mais. Os nossos sistemas depois também geram muita informação interessante, quer seja, por exemplo, aquilo que eu dizia a nível de CCTVs, porque nós temos e se calhar já conhecem porque nos últimos meses houve umas campanhas sobre isso, mas nós temos o CCO, o Centro de Coordenação Operacional, que monitoriza o país 24/7, um conjunto de pessoas espetacular que entrega o seu tempo e muitas vezes o seu sono para que toda a gente esteja em segurança, e o CCO produz informação espetacular nesse sentido. Nós temos informação de incidentes, temos informação de ativos que foram
afetados por exemplo, tempestades, como há pouco tempo tivemos o Martinho. Nós temos a informação riquíssima das CCTVs, que cada vez mais estamos a tentar trabalhar para criar automatismos, para sermos mais rápidos a prestar auxílio, mais rápidos a tomar atenção a objetos perdidos na via. Acontecem coisas tão estranhas como às vezes termos animais perdidos nas vias, ou objetos que caem, por exemplo, veículos pesados, e que prejudicam claramente aquilo que é a circulação. Desse trabalho, é um trabalho onde ainda há derivadas para tirar, ou seja, uma câmara dá uma imagem, mas de uma câmara eu consigo extrair muito mais coisas, e esse trabalho está a ser feito. Ou seja, como é que eu vou à segunda e terceira derivada de um evento que eu já tenho informação. Isso está a acontecer depois também noutras perspectivas, como por exemplo, quando olhamos para a informação que nos chega de uma inspeção, há ali muito mais coisas. Há a distância que há de um centro a um concorrente, há a distância que um cliente nosso tem que percorrer para ser servido e ser suportado por nós. Portanto, essa dimensão que está para lá do óbvio é onde nós estamos a trabalhar também agora. Tudo o que tem a ver com, por exemplo, feature engineering, para criar novas features, com a informação que sempre conhecemos e que se calhar agora as nossas equipas começam a perceber que estava lá, mas nunca tinha sido gerada. Todas estas derivadas que vêm dos nossos IoTs, porque algumas das nossas infraestruturas estão completamente sensorizadas, ou outras que podem vir a ser sensorizadas. Esse é um primeiro layer que eu acho muito interessante. Depois há uma componente que é a diversificação de funcionalidades e de serviços que nós estamos a começar a prestar com a inteligência artificial. Aproveito também para fazer um bocadinho de publicidade ao nosso Parking Buddy, que é uma ferramenta dentro da Via Verde, onde podem fazer previsão de estacionamento das zonas onde normalmente estacionam. Portanto, se tiverem de ir ao dentista ou a outro serviço qualquer, podem antecipar-se na zona envolvente quando é que têm lugar para estacionar. Isso é feito com previsão de estacionamento, com dados recolhidos não só de informação geográfica, mas também dos comportamentos que as pessoas têm e das transações que estão envolvidas num processo desses. E agora nós já estamos também nas segundas derivadas a pedir feedback ao utilizador com base naquilo que foi a facilidade ou não de estacionar. Portanto, nós próprios, à medida que desenvolvemos features, também criamos novos mecanismos de recolha de informação, que para mim tem sido a chave daquilo que uma organização pode fazer, sobretudo quando é uma organização muito física. É como é que aumentamos o nível de recolha de informação e como é que pensamos um use case nascendo depois essa nova necessidade de recolha de informação. Há muitos casos de uso que nós gostávamos de fazer que nunca houve recolha de informação daquelas características ou àquele nível. E, portanto, alguns casos de uso se calhar vão ficar a marinar e vão ficar na gaveta até termos informação suficiente para os poder concretizar. Isso é uma coisa que eu acho que qualquer organização vai perceber, porque cada vez mais vamos querer fazer e vão aparecer casos de uso super interessantes, mas tudo isso está condicionado, lá está, aos investimentos passados. E, portanto, as tais fundações que eu referia também consideram este tipo de informação e de dados. Tu consegues nos dar assim mais casos práticos, ou seja, onde tu tens de facto dados que permitem de alguma forma antecipar algum problema, otimizar uma operação rodoviária? Ou seja, imagina que um condutor entra na rede de brisa, portanto este agora é o caso da Via Verde, ou seja, que tipo de personalização ou antecipação pode acontecer sem sequer que, por exemplo, a pessoa se aperceba? Consegues nos dar assim 2, 3 ou 4 assim, use cases assim, concretos onde possamos ver essa aplicabilidade? Sim. Um dos mais críticos em que nós estamos a trabalhar e que tem muito valor para nós pelo nosso compromisso de zero mortes ao longo dos próximos anos é a questão da sinistralidade. As nossas autoestradas e o comportamento dos condutores e a meteorologia e a pressão, por exemplo, criada por alguns eventos, permitem-nos, refiro-me concertos, festivais, outras coisas, jogos de futebol e coisas que tais, tudo isso nos permite criar uma visão de pontos de risco na nossa operação. E, portanto, tendo esses pontos de risco devidamente identificados, zonas de sinistralidade, zonas de aquilo que nós chamamos de pontos negros, nós conseguimos perceber como é que movimentamos tudo o resto dentro da nossa infraestrutura. E tudo o resto são coisas como as nossas carrinhas que fazem patrulhas regulares para garantir que a autoestrada é observada, mas também coisas como os painéis de mensagem variável, os PMVs, em que eu consigo alterar as mensagens de acordo com aquilo que está a acontecer, quase de forma automática. E, portanto, nós conseguimos
fazer alterações muitas vezes que vão à substituição de uma determinada superfície ou de sinalização, com base naquilo que são esses estudos feitos com outras derivadas. Portanto, estamos a falar de qualidade do pavimento, nível de pluviosidade, deslocação de ventos, outras coisas, que extrapolados no nível certo e com a algoritmia certa, depois nos dão essa perspectiva de sinistralidade que para nós é fundamental. Por exemplo, deixa-me só aqui materializar ainda mais um pouco. Temos uma intervenção numa autoestrada, que é feita, por exemplo, imagina, entre as 11 da noite e as 6 da manhã. Esse próprio horário, que é previamente definido para essa intervenção ser realizada, bem como o respectivo troço, no fundo, ou seja, o que tu referes é que não é feito ad hoc, é feito com, ou seja, uma determinada organização, portanto, com um determinado conjunto de dados que, no fundo, indicam que aquele é o melhor horário, que aquela é a melhor forma, no fundo, dessa intervenção ser feita, de forma a que a experiência do utilizador possa ser a melhor possível dentro daquilo que será, por exemplo, um condicionamento de tráfego. Sim, esse ponto já é feito há muitos anos dessa maneira, mas de forma muito manual e muito empírica. E, portanto, é um dos casos de uso que nós temos nas pipelines de trabalho, para que não dependa única e exclusivamente do conhecimento das pessoas que o fazem ou que sempre fizeram, mas que possa ser inclusive escalável e que possa ter uma visão integrada. Não é para já uma das coisas que estamos a trabalhar, mas está na nossa lista de casos de uso e nos nossos roadmaps, porque sim, tem essa vantagem de eu poder automatizar um comportamento que hoje é muito bem feito pelas nossas equipas e nós tentamos ao máximo minorar aquilo que é a disrupção para o utilizador e o serviço que é prestado. Nós temos normas super apertadas e super certificadas em termos da maneira como colocamos as pessoas na via, como os nossos colaboradores trabalham, não numa vertente de inovação com data e AI, mas numa vertente de inovação até mesmo naquilo que é a assistência rodoviária. Nós temos veículos que estão preparados cada vez mais para proteger o colaborador que está a fazer o serviço na autoestrada. Temos procedimentos muito standardizados e aplicados por todas as equipas e que muitas vezes nós, e aqui sem grande desprimor para os concorrentes, mas nós quando passamos noutras autoestradas vemos que eles não têm um cuidado tão grande como o nosso. Esse é o nosso driver, é proteger as pessoas, independentemente de haver inteligência artificial ou não disponível. Claro que já percebemos que esses são casos de uso que um dia vão ser processados por nós e vão ser trabalhados por nós, mas para já o nível humano que o está a garantir está perfeito e não requer investimento face a outras coisas mais prioritárias, como a sinistralidade que eu referi há pouco. Se tu tivesses aqui que trabalhar mais ou partilhar mais 1 ou 2 casos de uso, quais é que eles seriam? Ou seja, para quem nos está a ver ou ouvir, para ser um bocadinho ainda do ponto de vista mais prático, esse impacto que tem realmente os dados que são coletados e a forma como eles depois são otimizados para, no fundo, otimizar essa experiência um bocadinho no seguimento daquilo que falávamos há pouco, não é? Essa partilha de dados vai existir. Então, o que é que está a ser feito com os dados para que a experiência do cliente, neste caso, o utilizador/cliente, possa ser a melhor possível? Nós estamos a trabalhar também noutras dinâmicas que são muito interessantes e que nós clusterizamos, que têm a ver com a resiliência da própria infraestrutura. Há uma expectativa muito grande de que estejamos cada vez mais robustos face, por exemplo, a grandes tempestades, a incêndios, que é uma coisa que normalmente em Portugal, na altura do verão, causa disrupção, quer às telecomunicações, quer às redes de energia, quer muitas vezes até às autoestradas. E, portanto, esse é um outro capítulo onde a inteligência artificial e os dados estão a ganhar espaço e cada vez mais nós estamos a contribuir. Há depois a vertente mais de sustentabilidade, que eu acho que é uma preocupação super, super vivida na Brisa. Acho que nunca tinha estado numa organização onde houvesse tanta dinâmica ao nível da sustentabilidade, as nossas frotas serem praticamente todas elétricas, a forma como nós produzimos energia para consumo próprio cada vez mais sustentável, toda a dinâmica depois das outras letras do ESG também são muito vividas e há muito trabalho que estamos a fazer aí também, quer seja a nível de recolha de informação, quer seja a nível de análise dessa informação, quer depois na extrapolação de alguns modelos que possam ser benéficos. E é benéfico também para o cliente no final do dia, porque acabamos de prestar um serviço melhor e muito mais otimizado, e isso acho que é relevante. Pedro, ao fim e ao cabo, o que estás a dizer é que é uma tendência aqui no marketing, o produto, neste caso a mobilidade, que é o produto, o serviço que vocês vendem,
a vossa preocupação é cada vez mais com a experiência que ele provoca no consumidor, certo? Portanto, digamos, quer do ponto de vista da marca, quer do ponto de vista da satisfação do produto, para vocês, utilizando, claro, como vimos aqui na tua intervenção, a questão dos dados, ajustando isso, etc., mas a vossa, digamos, o vosso foco é muito numa experiência positiva do utilizador dos vossos serviços. Sim, completamente. Tanto é que no nosso programa de transformação digital existe um vertical muito relevante que é o cliente, que nós chamamos o cliente 360, e é de tal maneira importante que nós criámos recentemente um novo departamento dentro da organização, só focado em cliente, e que vê o cliente Brisa como um cliente integrado, ou seja, não é o foco do cliente via verde, de A2B, etc., que já per si cada uma das unidades tem essa responsabilidade e já o faz, mas é uma visão integrada de cliente que permita que o cliente, em todas as suas dimensões de relação connosco, seja sempre bem servido. E seja bem servido quando telefona a pedir ajuda, quando tem uma dúvida e precisa de resolver, ou quando nós o contactamos com uma proposta de algo que é melhor para ele, ou quando descobre que precisa de fazer por exemplo, uma inspeção e que já passou o prazo ou que precisa da nossa ajuda para ter um horário para fazer essa entrada. Há muita coisa que se pode fazer a nível de cliente, é uma área super intensiva a nível de data e inteligência artificial. Parece-me que ao longo dos próximos meses e pelo aquilo que tenho visto aqui dos movimentos que temos feitos conjuntos, vamos ter muitas novidades e muitas coisas interessantes que vão sendo partilhadas até depois de forma mais alargada, e é uma área onde eu estou genuinamente curioso do que é que vamos poder fazer, porque apesar de já ter visto a visão de cliente noutras organizações, esta tem uma dinâmica diferente pelos setores onde estamos, pela forma como eles se integram uns com os outros e da riqueza do serviço que se pode prestar a um cliente, tendo nós esta preocupação de o ver como um cliente só e não como vários participantes das nossas unidades de negócio. É o caso que há bocado referiste, áreas de conforto, não é? Até a própria denominação diferente que deram, também é a busca disso, não é? A busca de Sim. dar essa experiência integrada e global. Muito bem, sim senhor. Pedro, Marcos. e agora aqui do ponto de vista do Data Office, como é que ele internamente dissemina este awareness e utilização da tecnologia pelas vossas pessoas? Ou seja, este Data Office parece-me ser aqui no fundo um ponto central, não é? E horizontal e transversal a toda a organização. Como é que ele no fundo cria case studies internos nas mais diversas áreas, na área comercial, noutras, para que depois esses cases na verdade possam ser adotados pelas diferentes equipas e com isso a organização possa cada vez mais ter o tal processo de transformação digital executado com cada vez maior assertividade. O Data Office tem uma particularidade, face se calhar a outros Data Office, é que tem uma estrutura de estratégia e literacia. Ou seja, dentro dos departamentos que existem dentro do Data Office, aqueles clássicos de Data Governance, Data Engineering, Arquitetura, a parte de Analytics, seja Advanced Analytics ou BI, existe a nossa preocupação naquilo que é a relação com o cliente interno, neste caso. E isso é feito através de uma equipa de estratégia que está no terreno, que tem muita experiência em várias áreas de conhecimento e, portanto, consegue falar as várias línguas e as que não consegue vai à procura para o conseguir fazer, para que nós possamos ser mais do que um prestador de serviços, sejamos um conselheiro, um advisor, um SME em muitos casos, e esse é um mindset que as nossas equipas de Data Office têm. Portanto, quando uma equipa vem ter connosco, garantidamente nós temos o cuidado de perceber a linguagem que está do outro lado. Isso é muito feito pela via da estratégia, quer no alinhamento dos casos de uso com a estratégia de negócio, a estratégia de cada um dos departamentos, quer depois na execução dos casos de uso que depois passam para as equipas, e que nós tentamos manter sempre com este mindset informado para que não seja só um pedaço de código que vai ser feito ou um dashboard que vai ser organizado para ficar de acordo com o que o cliente tinha pedido, mas para que se perceba o que é que está ali a ser feito. Ou seja, quanto mais informado é o conhecimento também de uma equipa técnica, mais contribuições positivas elas podem dar para a realidade do resultado final. Quando falamos de literacia, que é outra vertente dentro deste departamento e que é uma perspectiva que nós pedimos a todas as nossas equipas que procurem
contribuir, seja por via da relação que têm, seja pelas próprias iniciativas que criam de partilha. A literacia para nós é fundamental e há pouco, acho que foi o Pedro que falou sobre isso, deve começar nos RH. Nós temos desde o dia 1 uma relação próxima com as equipas de RH, sobretudo de formação. Eles são uns apaixonados também por estes temas, por isso torna a coisa fácil. Muitas vezes são eles que nos vêm desafiar e perguntar como é que vamos fazer algumas coisas juntos ou como é que eles podem fazer algumas coisas com estas tecnologias, e isso facilita muito. A dimensão da literacia, nós temos trabalhado com várias técnicas diferentes, seja por via de formação top-down e bottom-up, seja por via de algumas coisas mais cirúrgicas que as equipas vão pedindo e nós percebemos que se funciona como equipa podemos escalar para outras. Estou a falar, por exemplo, fizemos muitas formações para desmistificar o que era o GenAI, o que era um prompt, como é que se podia ser usado. Trabalhámos também dinâmicas com outras equipas como o Compliance e o Legal, a nível de como é que informamos as pessoas do que é que elas podem e não podem fazer, como é que devem e não devem fazer, o que é que temos no grupo e o que é que não temos no grupo. Isso é um trabalho contínuo que não vai parar, porque faz mesmo parte daqui da missão, tanto do AI como depois do data. Temos uma comunidade que vamos alimentando e que tentamos que as pessoas vão fomentando por elas próprias, com casos de uso, com histórias, com coisas, às vezes até um bocadinho fora daquilo que é a nossa realidade, mas que permitem às pessoas perceber a possibilidade de inspirarem-se. E depois temos esta dinâmica de trabalhar de perto. Nós começámos há 1 ano e meio com a construção de roadmaps, com base em entrevistas, em workshops, daquele clássico com post-its e com outras técnicas de quase design thinking. Trabalhámos também com parceiros que nos abriram as portas para levar as nossas pessoas e também para as inspirar. E eu acho que, pessoalmente, tudo isto se faz com base neste processo de aproximação. Há pouco estava-vos a falar da ansiedade de aprendizagem, e há uma perspectiva muito gira em relação ao ChatGPT, que eu acho que é assim a coisa mais conhecida aqui no meio da inteligência artificial, que foi a capacidade que o ChatGPT teve de reduzir a ansiedade de aprendizagem, porque é uma coisa simples, é a linguagem natural, e de aumentar a ansiedade de sobrevivência. Porque estas duas disciplinas, em polos opostos, provocam uma entrada massiva de pessoas, e o registro que temos de milhões de utilizadores em muito pouco tempo na plataforma é por causa disso. E, portanto, isso é o que nós temos que fazer nas nossas organizações, é tornar a informação, os dados, a inteligência artificial muito próxima, muito fácil de usar, e nós costumamos ter aqui um mote que é One Click to Data, ou One Click to AI. Portanto, como é que nós conseguimos que as nossas equipas vençam todas as resistências habituais que há numa organização de pedir um ticket para chegar à ferramenta, de ter que fazer uma query, depois ter que falar com data scientist, depois ter que falar com uma equipa e fazer uma estimativa. Como é que nós levamos isto para um botão? Como é que eu carrego num botão e tenho a resposta que eu preciso, por via de linguagem natural, que é uma coisa que cada vez mais estamos a incorporar e a procurar? Como é que eu construo isso? E, portanto, quando eu tiver as equipas neste patamar e ao mesmo tempo também for aumentando a ansiedade de sobrevivência por via da inspiração, por via das possibilidades que vamos criando, por via daquilo que eu há pouco brincava, que é a inveja corporativa, que é, mas o departamento ao lado já usa isto? Como é que eles estão a fazer se eles há uma semana atrás não estavam a fazer nada disto? Eu começo a abrir esta distância entre estas duas realidades e as pessoas começam a fluir para este mindset, e é espetacular. E nós costumamos dizer, isso é uma coisa que a administradora desta área, a Marta Sousa, costuma dizer, isto não é uma nova tecnologia, isto é uma nova forma de pensar. E quanto mais incorporarmos esta forma de pensar, mais ricos vamos ser e mais capazes de entregar o tal valor ao cliente que há pouco falávamos, vamos conseguir fazer. Eu adorei estes últimos 5 minutos, não é? Porque realmente esta relação entre a educação, a formação, não é? E a forma como tu, Pedro, estavas aqui a explicar realmente que estão a trabalhar, porque, vamos lá ver se eu entendi bem, isto é mais do que aquela formação até clássica, não é? Portanto, é algo que até pegando ali no processo de pessoas e tecnologia, que há bocado falavas logo no início, há uma preocupação vossa em transformar imediatamente isso em algo que seja, digamos, palpável, utilizável e que evite que seja um hype. É isso, não é? Portanto, há esta proximidade grande entre os recursos humanos que felizmente
identificam essa necessidade de formação e depois a vossa resposta que traz ao fim e ao cabo também os recursos humanos, que isto é muito mais que formação, isto é uma transformação do pensamento, como dizia a vossa administradora, do pensamento do trabalhador, do colaborador, não é? É isso. Sim, há uma preocupação muito grande com o adoption, até nos nossos processos de discussão de estratégia há duas forças que aparentemente parecem contraditórias, mas que nós, acho que pelo menos até agora conseguimos aliar, que é a visão governo e a visão adoção, e isso vem muito da perspectiva de nós temos que prestar um serviço e temos que prestar um suporte que tem que estar alicerçado numa regulação e numa lógica que proteja toda a gente, quem consome, quem produz, quem depois é servido em última linha, que é o caso do nosso cliente final, mas depois ao mesmo tempo tem que haver esta adoção, como dizias, que não pode ser só com base no hype ou com base naquilo que nos parece que é a última novidade ou a última moda. E aí entra toda esta dinâmica de conseguir, e nós temos doseado, porque muitas vezes não estamos ainda no ponto tecnológico que gostávamos de estar para dar às pessoas as ferramentas, e, portanto vamos doseando aquilo que lhes vamos passando, criando esta necessidade de estarem atualizadas, criando esta necessidade de procura, criando curiosidade, e ao mesmo tempo aliando a isso o tal pensamento crítico vem também muito da perspectiva do governo, e que há pouco falavas com o caso chinês, que também temos notado em Portugal, começam a aparecer os primeiros cursos de critical thinking, e nas nossas discussões com o RH, essa foi uma das coisas que até já veio para a mesa, que é como é que damos isto, mas damos também tudo o resto que vai ser preciso, mas parece-me que fundamentalmente nós precisamos de tornar as pessoas apaixonadas por estas temáticas, ou seja, mostrar-lhes o quanto podem dar saltos qualitativos e quantitativos nas suas vidas pessoal e profissional, que eu acho que também é uma parte da missão de uma organização, sobretudo neste tema da inteligência artificial, é literar as pessoas para lá daquilo que são as fronteiras da organização, e parece-me, do meu entendimento do AIEC, parece-me que isso também está de forma subretícia contemplado, que é como é que eu também faço subir o nível médio de entendimento destas temáticas na sociedade e não só nas empresas. As empresas acabam por ser, para algumas pessoas, o último reduto de educação, porque acabam por ser a forma como algumas delas são expostas a estes temas. E, portanto, eu vejo isto como um caminho muito interessante e muito animador. Vejo este papel fundamental da literacia. Nunca há nenhuma temática desta transformação digital dentro do grupo onde não haja literacia envolvida. É importante a cautela para não misturar hype com aquilo que as pessoas depois podem fazer, e no caso de algumas destas coisas, como é o caso da inteligência artificial, aliar novas técnicas de formação e de aprendizagem àquilo que já é o habitual e o conhecido, e eu acho que é muito importante que as pessoas estejam hands-on e que sintam que podem experimentar sem risco, e que podem depois daí extrapolar coisas novas. Acho que sem algumas destas tecnologias, sem serem experimentadas e sem serem manobradas, vamos lhe chamar assim, nunca vão ter a atração necessária, porque as pessoas vão só ouvir falar de conceitos, nunca vão perceber como é que esses conceitos aterram na vida delas. Certo, não é nenhuma pergunta, é reforçar mais uma vez aquilo que disseste muito bem, porque eu li no teu um artigo na HSM Management, e já no seu autor, em que ele referia exatamente isso, que é a questão do colapso do contexto, quer dizer, cada vez mais as pessoas que trabalham connosco, já nós não... A diferença entre o pessoal e o profissional é uma coisa que se está completamente a esbater, não é? E muito bem aquilo que disseste, que é a importância delas evoluírem em conjunto, integradamente, quer, digamos, na sua competência pessoal, profissional, porque realmente o contexto hoje é isto tudo, não é? Não há a separação que nós muitas vezes fazíamos entre aquilo que é pessoal, o que é profissional, e hoje do ponto de vista realmente da aprendizagem, da formação, do conhecimento, da adoção, como tu falavas, é muito importante termos essa consciência que há uma valorização por parte das pessoas nestas duas dimensões, pessoal e profissional. Sim. Muito bem, Pedro. As organizações acabam por ser uma malha de vários elos, não é? Mais do que uma corrente, nós somos uma malha que está integrada, e se alguns desses elos não tiverem esta proficiência, não tiverem esta disponibilidade e este interesse,
a malha é menos robusta. E, portanto, acho que é um trabalho das organizações garantir que isto cresce para lá da dimensão e da fronteira da empresa. Para fechar então, se calhar, agora em jeito de conclusão, uma pergunta mais aberta, Pedro, que é, se olharmos para o que vai acontecer daqui para a frente, o que é que tu achas que vai mudar no futuro na maneira como nós vamos viajar? Bem, não tenho nenhuma bola de cristal, mas acho que nós podemos antecipar um bocadinho aquilo que é o futuro, já com algumas pistas que nós próprios também temos partilhado recentemente. Há um caminho claro de automação, de retirar algumas funções ao ser humano neste modelo de condução, seja por carros autónomos, seja por outras dinâmicas em que o ser humano cada vez mais confia na tecnologia. Isto é uma aprendizagem, da mesma maneira que há anos que andamos a confiar naquilo que é a condução dos aviões. Acho que se pode refletir facilmente para a questão do carro, toda essa dinâmica, e isto vai nos dar mais tempo para pensarmos, vai nos dar mais tempo para se calhar apreciarmos de forma mais segura com a nossa família a viagem que estamos a fazer, vai fazer crescer dentro da estrutura da viagem, aqui falando do carro, do autocarro e de outras estruturas que nos são mais próximas, vão crescer dinâmicas de entretenimento, vão crescer dinâmicas se calhar ligadas à exploração do espaço envolvente, porque a pessoa está a viajar, mas pode passar a preocupar-se com outras coisas. Isso é quase que trazer o entretenimento ainda mais para dentro do carro, para além da rádio, para além da parte dos podcasts e daquilo que as pessoas já estão habituadas. Isso é uma dinâmica gira. A nível de tecnologia e de viagem em si, a crescente relação entre os modos de viagem vai ser maior e esbatida, ou seja, eu vou viajar de forma transversal ao longo dos meus modos de viagem, seja porque venho de fora da cidade, entro na cidade, e vou perceber-me como utilizador de forma mais integrada e vou beneficiar disso. O facto de eu integrar os meus componentes também com aquela vertente de entretenimento, aquilo que é o Mobility as a Service, Experience as a Service, essas coisas vão começar a confluir para a tal visão integrada que eu há pouco dizia, que às vezes sentimos que nos falta, que é, como é que sou eu como viajante? Quer seja na viagem terrestre, quer depois seja noutras que se possam aqui aliar. Outra coisa que também vai começar a ganhar espaço, e eu digo, vou dizer felizmente e finalmente, porque há 10 anos atrás ou mais, já se falava disto, eu já fazia trabalhos na faculdade sobre isto, portanto já lá vai mesmo muito tempo, que é a dimensão de comunicação entre os vários veículos, para além dos utilizadores, mas dos veículos e das infraestruturas. Portanto, toda essa dinâmica de comunicação, de percepção do que é que se está a passar, já temos um glimpse disso, que é o Waze, porque já há o tal crowdsourcing que eu falava, já há algumas infraestruturas, como é o caso da Brisa, que fornece muitos dos eventos que aparecem no Waze. Se calhar a maioria das pessoas se calhar não sabia disto, mas muitas das coisas que estão no Waze é a Brisa que coloca lá, não é o Waze que identifica. Esse tipo de relação vai ser cada vez mais óbvia e vai ser cada vez mais automática e mais gerida por depois estes algoritmos que vão conseguir integrar todas estas perspectivas e dizer, olha, está a haver um deslocamento de massas de ar com estas características, vai cair nesta zona é mais sensível, tipicamente tem este tipo de movimentação e de tráfego, tem este tipo de pessoas ou de utilizadores a passar a esta hora, então vamos tomar aqui a conta da ocorrência e vamos partilhar esta informação e vamos integrar todas as entidades necessárias, e a própria infraestrutura vai mudar porque vai ser mais adaptável e mais maleável a todas essas dinâmicas. E por isso, de forma muito simples, eu vejo que o ser humano vai beneficiar muito, vai ganhar mais segurança, que é um ponto, como eu vos digo, ao longo aqui da nossa conversa, fundamental, vai ganhar mais tempo, e esse também é, se me perguntarem qual é o core de uma organização como nós, é dar tempo com segurança às pessoas, e portanto alio aqui estas duas vertentes, e no fim acho que vai melhorar muito aquilo que é a vida das comunidades e a vida das estruturas sociais, e essa também é uma das nossas missões, ou é a nossa missão, é impactar de forma positiva a qualidade de vida das comunidades, e portanto não vejo para a Brisa e para nós como utilizadores melhor futuro do que este que está a caminho aqui do mundo das infraestruturas e da mobilidade.
Perfeito, Pedro. Acho que foi aqui uma conclusão muito interessante, aquilo que foi o que nós falamos ao longo, no fundo, desta hora de conversa. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade para falar de um tema que tem um nível de profundidade elevado e que tem um conjunto de múltiplos touchpoints, claramente também em virtude da dimensão e da riqueza que o próprio grupo tem. Para quem nos está a ver ouvir, já sabe que nos pode seguir quer no YouTube, quer no Spotify, quer também na nossa página do LinkedIn, para receber novos conteúdos também. E Pedro, uma vez mais, agradecer a tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado aos dois. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. E até breve. Até breve. Obrigado. Obrigado, Pedro. Até breve. Decoding AI.